Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 9, diz assim: E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Tome assento aí, por favor. E pode manter aberta a sua Bíblia nesse texto, porque nós vamos ficar quase que basicamente aqui, extraindo daqui algumas coisas que são importantes para as nossas vidas. O tema dessa ministração é aprendendo com o homem da mão mirrada. Acredite você, às vezes a gente aprende muito com quem não está bem, com quem está na pior, com quem está com a vida toda bagunçada. A gente tem uma tendência de achar, quando a gente, por exemplo, vai fazer faculdade, e isso eu falo como alguém por experiências que já passou por algumas, que a galera que senta ali na frente são os chamados de quê? CDFs, né? São os cabeça de ferro, são aqueles camaradas que pensam demais, são os the best da turma. Você quer saber sobre tudo, encoste nele. Eles são os exemplares, são os melhores. Você quer aprender alguma coisa, sente-se com eles. Eles conhecem às vezes mais do que o próprio professor que está ministrando, e são pessoas incríveis. Mas quando você vai ver os principais homens e mulheres do mundo que fizeram sucesso em tudo, os homens e mulheres mais ricos do mundo, era a galera do fundão. Era gente que terminou, às vezes, o 5º período de uma faculdade de 10 e parou e largou a faculdade. Era aquele cara que vinha muitas vezes de chinela para a escola. Era aquela pessoa que o pessoal dizia assim: isso aí não vai dar nada. Eu costumo dizer lá na minha sala, quando a gente está conversando, que muita gente que está sentado na frente futuramente vai trabalhar para mim. Os CDFs da minha turma vão trabalhar um dia para mim, que sento lá atrás, com a galera do fundão, com o povo do fundão. Isso por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue dimensionar a capacidade de aprender com alguém que parece não ter o que ensinar. E nessa história, especificamente, há lições que eu quero compartilhar com você, e que nessa madrugada, quando eu vim para cá, para a igreja, e eu vim muito de madrugada para cá, quase, posso assim dizer, amanheci para a escola dominical aqui nesta igreja. Acho que só quem me viu foi Marcos, que também é outro madrugador aí da vida, e passou e me viu por aqui. Mas quando eu estava aqui, eu estava meditando nesse texto, buscando em Deus sobre o que eu deveria estar ministrando nesta noite. Haja vista que já tem alguns domingos que eu estive fora, não pude estar ministrando. E quando eu comecei a folhear a Bíblia, eu parei nesse texto de Mateus capítulo 12, que, diga-se de passagem, a primeira coisa que eu quero que você saiba sobre esse texto é que ele se repete no livro de Marcos e também se repete no livro de Lucas. Essa mesma história é contada por 3 evangelistas na Bíblia, só que os outros 2 pontuam algumas coisas que Mateus não fala.
E parece às vezes, quando você é um exegeta muito minucioso, que até parece que há contradições em algumas coisas, mas não há. Quando a gente faz uma análise bíblica correta, percebe que eles têm congruência na fala, e ambos estão falando da mesma história, e a história é a história de um homem que realmente tinha um problema, e a doença dele era uma doença que algumas pessoas têm e nem sabem que tem. A mão dele estava mirrada. Mas quando você vai analisar, e eu preciso te contextualizar, analisar as três histórias, você não vai ver os autores evangelistas focando na vida deste homem. Tanto que não se cita o nome dele, não se fala de onde ele veio, não se fala para onde ele foi, e não se fala quem era ele. Porque os três evangelistas estão focados na história de Jesus e os fariseus. E assim é nas nossas vidas. Às vezes a gente está tão focado numa coisa que está passando do lado o milagre, está passando do lado a bênção, está passando do lado algo extraordinário, e você está tão focado em algo que você não percebe que tem algo grandioso para você, ali bem perto de você, e às vezes até abrimos mão dessas coisas. Mas nesse texto, os três evangelistas focam na história de Jesus, porque Jesus chega num sábado. E lá no sábado, eles ouviram falar, os fariseus, que Jesus tinha por hábito de curar. Quando você lê o livro de Êxodo, no capítulo 20, dos versículos 8 até o versículo 11, vai falar lá, primeiramente, dos 10 mandamentos, e no quarto mandamento, ele vai citar a guarda do sábado, que no sábado não era lícito fazer nada, que no sábado você tinha que se dedicar só a Deus, que no sábado você não ia fazer o bem para ninguém, a não ser para Deus. Então o Shabat, ou o sábado, para eles, era algo extremamente sério, e levado muito a sério dentro do judaísmo. Então eles olhavam para Jesus como um cara que quebrava o sábado, como um cara que, ao invés de valorizar o sábado, ele simplesmente não dava valor ao que o Antigo Testamento dizia e o que a lei dizia. E eles esperavam que Jesus fosse fazer, como fazia nas outras sinagogas, alguma coisa fora do comum, que seria curar doentes. Há alguns textos da Bíblia, desses embates que Jesus tinha com os fariseus chegaram a dizer para Jesus: olha, é lícito que as pessoas sejam curadas, mas elas têm 6 dias na semana para serem curadas, no sétimo não. No sétimo dia não é dia de milagre, no sétimo dia não é dia de cura, no sétimo dia não é dia de bênção. Sétimo dia é dia em que nós paramos só para nos devotarmos a Deus e agradecer a Deus. E Jesus não tinha esse entendimento, porque quando ele lia sobre a guarda do sábado, ele compreendia, Nazaré, que sábado era um dia de Deus. E por ser um dia de Deus, era um dia em que a manifestação da sua glória era necessária no meio do seu povo. E não há manifestação maior da glória de Deus do que alguém que passou a vida inteira doente ser curado, do que alguém que passou a vida inteira aprisionado ser liberto, de alguém que tinha desistido da vida experimentar uma vida em abundância. Deus é aquele que faz isso de segunda a segunda. Louvado seja o nome de Jesus. Não há um sábado para Deus agir, não há um dia específico para Deus agir, não há um local específico. E Jesus tentou dizer isso aos fariseus, tentou ensinar que também no sábado Deus continuava sendo Deus de milagres, Deus continuava sendo Deus que abria mar vermelho, Deus continuava sendo Deus que destruía as torres e as muralhas de Jericó, Deus continuava sendo Deus que operava maravilhas no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Eterno. E isso eles não entendiam. Paulo, muitos anos depois, ele escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 16, já tendo entendimento do que acontecia, ele dizia assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festas, das luas novas, ou dos sábados, porque estas coisas são sombras futuras, mas o corpo é de Cristo. Ele estava, em outras palavras, dizendo: ei,
Para com essa onda de tentar colocar Deus dentro de uma caixinha, limitar a atitude ou a ação de Deus a um dia, a um trecho, a um verso, porque Deus está acima de tudo e de todos, e por isso a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? E isso me faz refletir nesse texto e tentar entender por que 3 evangelistas contam a mesma história. Toda vez, Vinícius, que a gente vai ler o Novo Testamento, os evangelhos sinóticos, os 4 evangelhos, em que uma história se repete, a gente precisa parar para tentar entender o que Jesus está querendo tirar de lições para as nossas vidas ali. Se 3 evangelistas decidiram falar da mesma história, é porque há coisas aqui que a gente precisa analisar. A maioria daqueles que estão estudiosos vão focar no que Jesus fez no dia de sábado, na resposta que Jesus queria dar aos fariseus, no ensino categórico que Jesus queria passar na cara daqueles que eram fariseus, na hipocrisia dos fariseus. Porém, eu não vou focar nisso. Eu vou focar numa história que passa despercebida, Hilton. Uma história de um homem que ninguém sabe o nome dele, que pode ser você ou pode ser eu. Você está numa igreja onde eu não conheço metade das pessoas que tem aqui pelo nome. E provavelmente você nem me conheça também, no mínimo de intimidade que seja. Então esse homem da mão mirrada é como eu ou como um você da vida, que ninguém sabe de onde veio, nem depois do culto para onde vai, e nem o que acontece ou deixa de acontecer, mas sabemos que a mão deste homem estava mirrada. E existem algumas lições que eu comecei a meditar e extrair desse texto, e Mateus capítulo 12, por favor, versículo 9, diz assim: partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha as mãos mirradas. O evangelho de Lucas, Vinícius, faz questão de dizer qual mão era. Capítulo 6 de Lucas, no versículo 6, diz que a mão mirrada era a mão direita. Era a mão daqueles que precisavam ir para a batalha e utilizar com a espada. Era a mão do guerreiro. Era a mão daquele que usava a foice quando estava no campo. Era a mão daquele que pegava a mão no arado para poder arar a terra. Era a mão que conduzia os animais quando você estava sobre eles. Então era a mão mais importante que aquele homem tinha das duas, era a mão direita, e justamente a Bíblia faz questão de dizer que a mão direita dele estava mirrada. E não é por acaso, porque quando a gente analisa a história de um homem doente, há alguns textos na Bíblia que falam que quando uma pessoa estava adoecida, ou quando ela nascia com um defeito físico, há uma grande probabilidade dentro do judaísmo, principalmente aqueles que estudam o Talmud, de que Deus meio que teria trazido sobre aquela vida um sinal de maldição. Então, dentro do judaísmo, quando você nasce com um defeito físico, eles entendem que este defeito físico não é uma anomalia genética, não é um fato estressor genético, mas é algo que veio do próprio Deus, baseado em Êxodo no capítulo 4. Porque no versículo 11, quando Deus está falando com Moisés, e Moisés está dizendo para Deus: Deus, eu tenho dificuldade de falar, a minha língua ela é presa, então eu falo com dificuldade. Há quem diga lá que ele gaguejava, mas não é bem isso que no hebraico a gente vê. A língua dele era meio que presa, então ele falava com dificuldade. E Deus olha para Moisés no capítulo 4, no versículo 11, e diz assim: disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou aquele que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor, quem fez?
Em outras palavras, quando o judeu olha para alguém deficiente, ele olha com aquele olhar de pena e diz assim: coitado, este aí Deus olhou e disse, vai nascer doente. Esse aí Deus olhou e vai nascer com um defeito. Esse aí Deus olhou e vai nascer carregando o estigma de alguém que não tem a bênção de Deus sobre a vida dele. Assim era a vida deste homem. Quando você vê ainda na Bíblia o livro de Deuteronômio, no capítulo 28, dos versículos 15 ao 22, e o livro de 2 Crônicas, no capítulo 21, dos versículos 14 e 15, você vê também o mesmo Deus se manifestando, deixando claro que muitas vezes Ele permite que a doença, a enfermidade, venha sobre alguém como um juízo divino. Então, quando o judeu olhava para alguém doente, quando o judeu olhava para alguém enfermo, ou quando o judeu olhava para alguém que tinha algum tipo de defeito físico, ele dizia: este aí tem a mão de Deus pesando sobre ele. Quando ele passava, ou por onde ele caminhava, que as pessoas viam que a mão direita dele era seca, era fraca, era pequena, ressecada, porque mirrada quer dizer seca. Quando eles olhavam para aquela mão, eles pensavam, e talvez não falavam na frente, como quando um deficiente chega perto da gente, e a gente finge demência, finge que não está olhando, principalmente na geração de hoje, que tudo rende um processo. Você não pode falar nada, você não pode tocar em certos assuntos, porque senão você vai ser processado. Então chega um deficiente perto de você, você sorri, finge que ele é normal, porque nós temos que tratá-lo como se ele fosse normal, mas a própria sociedade já estigmatizou que ele não é uma pessoa normal. Tanto que nós criamos formas diferentes para lidar com ele, nós criamos maneiras de acessibilidade diferentes. Então, se ele fosse normal, ele tinha que ser tratado como todos os normais. Então entenda, se hoje, quando nós lidamos com pessoas que têm algum defeito físico, alguma disfunção física, nós já tratamos fingindo demência, tá tudo bem, meu querido, e quando ele sai, a gente olha assim para o colega e diz assim: poxa, deve ser difícil a vida dele. Caramba, como deve ser ter que andar com uma muleta. Meu Deus, como será que essa pessoa vive sem um braço? Meu pai, como será a vida desta pessoa que não caminha? Oh meu Deus, como é a vida daquele surdo na hora de atravessar uma rua, que não ouve uma buzina de um carro? Como será viver com alguém que é cego? Como lidar com um problema como esse? Aí na nossa intimidade, Vinícius, a gente vai lá e comenta: caramba, como é difícil a vida dele. Mas quando o ceguinho chega, a gente finge que ele também enxerga, e a gente fala com ele como se está tudo bem, como se ele fosse o normal. É assim ou não é, senhores? É desse jeito, porque assim é a vida. Naquela época era um pouco pior. Naquela época, uma pessoa que nascia com estes defeitos, ou nascia com algum tipo de enfermidade, ou nascia com alguma doença, ela carregava sobre si um estigma de que aquela pessoa, ela não tinha a bênção de Deus. Ela carregava o estigma de que aquela pessoa, por onde ela passasse, ela seria enxergada como alguém que não tinha o benefício da graça divina sobre a vida dela. Então imaginemos que aqui fosse uma sinagoga. Hoje, se uma pessoa com algum defeito chega nesta igreja, sinagoga aqui, ela normalmente, por vergonha ou por qualquer motivo que seja, ela procura sentar lá atrás. Quase que em todos os ambientes é assim. Se criou uma forma de colocar acessibilidade às pessoas, dando a elas os lugares de honra, para meio que priorizar, mas mesmo assim elas buscam sentar lá escondidas, porque uma pessoa com um problema, com uma doença, com uma enfermidade, com um defeito, ela, querendo ou não, ela sente vergonha, ela carrega a vergonha. Se ela está tossindo muito, ela tem vergonha porque as pessoas estão olhando. Se ela está com uma mancha no rosto, de uma dermatite ou alguma coisa, ela fica cobrindo com o cabelo. E assim são as pessoas, porque nós, seres humanos, temos vergonhas de mostrar os nossos defeitos, as nossas debilidades. Isso faz parte da natureza caída do ser humano, que se envergonha de em si mesmo carregar um sinal de que não está bem. É assim a vida. E a vida deste homem não era diferente.
Via de regra, as pessoas naquela época, quando estavam nessas condições, elas buscavam os cantos da sinagoga. Olhe para mim para você entender. A sinagoga era um local onde em volta dela existiam patamares como escadas, aonde as pessoas não muito nobres se sentavam. E o meio era reservado para pessoas imponentes, pessoas que tinham presença, pessoas que tinham liderança, pessoas que eram da alta corte. Então elas meio que separavam por natureza uns dos outros dentro da própria igreja. E a Bíblia fala curiosamente no livro de Marcos. Mateus não fala isso, mas Marcos contando essa história, no capítulo 3 e no versículo 3, que Jesus, ao chamar este homem, chama ele para vir para o meio aonde Jesus estava. Isso indica que este homem não estava entre as pessoas nobres, entre as pessoas da corte, entre aquelas pessoas que queriam serem vistas. Ele estava em um dos cantos, escondido, Jorge, como quem dissesse: eu vou ficar aqui na minha quietinho, eu vou ficar aqui caladinho, vou ficar aqui sem ninguém me ver, deixa eu ficar aqui no meu canto. E assim acontece, normalmente, Fernanda, quando eu vejo alguém que costuma sentar por aqui, e de repente ele começa a sentar mais lá para trás, e de repente ele senta lá atrás, eu já penso comigo: essa pessoa não está bem, algum problema está acontecendo com ela, porque nós meio que vamos nos escondendo, para que ninguém nos veja. Nós olhamos para o culto, e quando o pastor está dizendo: vou encerrar o culto, que eles vão nos colocar de pé para orar, a pessoa sai no meio da oração, para não ter que falar com ninguém, para não ter que olhar na cara com ninguém, ou por vergonha de algo que cometeu, ou por vergonha de algo que está vivendo. E assim é a vida. E com este homem não era diferente. Ele foi para um canto, ele se esconde num canto. E o evangelista Marcos, ao contar essa história, diz que quando Jesus chama ele para ser curado, o chama para o meio: venha para o centro, venha para onde eu quero que todos vejam, venha para onde eu quero mostrar a minha glória. Mas a primeira lição que eu aprendo na história de um homem que se escondia, que tinha dificuldade de se interrelacionar-se por conta do problema físico que tinha, que carregava o estigma de um homem que provavelmente nasceu amaldiçoado. A primeira lição que eu aprendo com este homem é que ele, a despeito da vida amaldiçoada, como muitos pensavam que ele tinha, ele estava na igreja. E isso me chamou a atenção no texto. Nazaré, muitas vezes a gente deixa de ir para um culto porque brigou com o marido na hora de sair. A gente deixa de ir para um culto porque quem está escalado para cantar é Maria, Joana e Pedrinha, e eu não gosto delas. A gente deixa de ir para o culto porque quem vai pregar é o pastor Júnior, não, é o pastor Fábio, não, é a irmã Fernanda, não, é não sei quem. A gente deixa de ir para o culto porque amanheceu não se sentindo muito bem consigo mesmo. A gente, por muito pouco, deixa de servir a Deus. É assim ou não é, senhores? Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um homem que tinha todos os requisitos, humanamente falando, para não pisar na igreja. O cara carregava o estigma de que era amaldiçoado por Deus. O cara tinha em si, fisicamente, visivelmente, algo que lhe impedia de ser tratado como um comum. Ele era uma pessoa que não poderia fazer os trabalhos que as pessoas comuns faziam. Ele não tinha como ter uma vida comum como os demais tinham. Mas ele fez uma escolha. E isso me chama a atenção, porque a despeito das lutas que ele passava, do estigma que ele enfrentava, dos olhares que tinham sobre ele, ele pensava: ali é a casa de Deus, ali é o meu momento com Deus, ainda que eu fique no meu canto, ainda que ninguém me perceba chegar ou sair, mas eu sei que Ele está lá, e lá eu o buscarei. Jorge, nós deixamos de servir a Deus por poucas coisas, e este homem, tendo tudo para deixar este Deus, ele diz a si mesmo: eu não o deixo, eu não o abandono, eu não paro de ir, eu não vou deixar de ir para a casa de Deus. É lá que está o alimento, é lá que eu me renovo, é lá que eu me alegro, é lá que eu me levanto diante de Deus. Louvado seja o nome de Jesus.
Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A vida muitas vezes ela é dura. Mas ele entendia, mesmo assim eu não deixaria de servir a Deus. Vini, como eu queria que toda ovelha entendesse isso. Eu quero que levante a mão alto, por favor, alto, sem hipocrisia, sem demagogia. Quem passa por problemas aqui, levante a mão assim, ó. Você passa por problemas? Então saiba que quem está do seu lado também passa por problemas. Você tem dificuldades? Saiba que quem está do seu lado também passa dificuldades. Você tem problema no casamento, você tem problema financeiro, você tem problema de saúde. Mas entenda, esses problemas que você e eu temos não são motivos para nós deixarmos de servi-lo, não são motivos para nós deixarmos de buscá-lo. Mas pelo contrário, eu tenho que olhar para os meus problemas como este homem olhava, que olhava todo dia ao acordar para uma mão errada e dizia: ainda que todos achem que eu sou amaldiçoado, eu continuarei servindo a este Deus. Aleluia. Oh, glória. Pare de ficar usando seus problemas, suas lutas, suas desculpas para dizer que não serve a Deus porque não está fácil. Pare de achar que o mundo gira ao redor do seu umbigo, de que só você tem lutas, que só você passa por dificuldade, que só você desanima. Ah, pastor, se o senhor soubesse. Ah, meu irmão, você não tem nem ideia porque eu estava aqui de madrugada. Então pare de achar que só você tem lutas, só você passa por problemas. Muitas vezes a única solução que eu tenho não está no meu amigo, não está no meu pastor, não está naquele irmão que me ama muito, está somente em Deus. Muitas vezes a única forma de você se levantar diante dos problemas que sempre existirão, diante das muralhas que sempre você terá de bater de frente com elas, não será buscando ajuda ou esperando a misericórdia de uma ovelha, ou mesmo de um pastor que vai dizer vamos caminhar. Será com Deus, porque Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele não se esqueceu de ti, Ele continua sendo Deus na sua vida. Aleluia. Mateus capítulo 12. Eu quero falar da segunda lição que eu aprendo nesse texto. E partindo dali, versículo 9. Chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Em Lucas, no capítulo 6, contando esta mesma história, no versículo 6 diz assim: e aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantou-se e ficou em pé. Pastor, qual é a segunda lição que o senhor aprende com este homem da mão mirrada? Olhe para mim. Quando você pensa que Deus não está te vendo, Ele está te vendo e te observando. Você não entendeu? Muitas vezes na vida da gente, nós pensamos que Deus se esqueceu da gente. Quem já teve essa sensação de que foi esquecido por Deus aqui? Só para saber se só eu pensei assim. Outro dia eu cheguei me derramando, vim para cá chorar, disse: Senhor, tu só pode ter se esquecido de mim, Deus. Mas Deus, por que eu? Porque eu passo por isso, Senhor, isso e aquilo outro. E a gente tem uma sensação de que devido aos problemas que passamos, Deus se esqueceu da gente. Porque a gente pede para Ele resolver o problema, a gente pede para Ele agir, e parece que Deus não está nos ouvindo, ou que Ele não está nos vendo. Mas essa história ficou registrada para revelar uma coisa curiosa. Não foi o homem que foi atrás de Jesus, não foi o homem que quando Jesus entrou disse: ei Jesus, olha para mim aqui no canto.
A Bíblia diz que Jesus estava passando no dia de sábado e ele decide entrar na sinagoga onde o homem estava. Aquilo não foi à toa, não foi em vão, não foi algo que ele disse, vamos ver o que vai dar. Ele sabia o que estava lá dentro, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é aquele que sonda corações, que sonda mentes, que nos conhece entre as juntas e medulas. Ele consegue atingir aonde ninguém atinge. Por mais que seu marido diga, eu conheço a minha mulher como ninguém, por mais que a mulher diga, eu conheço o meu marido como ninguém, só quem te conhece é Ele. E Ele que te conhece te diz, eu não me esqueci de ti. Eu entrei naquela sinagoga por causa daquele homem. Não foi ele quem me viu entrar, foi eu que ao entrar olhei para ele, escondido no canto, e eu chamei ele lá do canto, venha aqui, porque eu quero fazer milagre. Oh glória, oh glória. Ele estava ali em um dos cantos, pastor Fábio, passando como alguém que passa despercebido, mas nada passa despercebido aos olhos deste Deus. Nenhuma das nossas lágrimas passam despercebidas. Às vezes, Fernanda, nós estamos chorando do lado de alguém, e alguém olha e diz assim, oh coitado, deve ser uma luta que ele está passando naquele lugar, deve ser aquilo outro. A pessoa não tem nem noção do que a gente está passando, muitas vezes nem se sente comovida em ir lá e fazer o que na psicologia a gente aprende. Vai lá, dá um abraço nele, dá um abraço nela. A gente acha que não é muito legal, porque é o momento dele, é o momento dela. Mas saiba de uma coisa, cada uma destas lágrimas, quando elas estão descendo dos seus olhos e dos meus olhos, pode ser que o vizinho esteja interpretando errado, pode ser que quem está te olhando esteja pensando até que você está passando algum tipo de necessidade, mas Deus lê cada uma das tuas lágrimas, e Ele nesta noite nos faz entender. Ele nos enxerga nos cantos da nossa vida, Ele nos enxerga lá no canto da tua casa, Ele nos enxerga lá no canto da sua cama, Ele te enxerga naquele banheiro quando você está sozinho falando com Ele. Esse é um Deus que te conhece, que te sonda, que vai lá onde você está, ainda que você não o perceba, ainda que você não o veja, ainda que você não sinta. Ele está lá do lado de olhando e dizendo, eu estou te vendo. Você não vê, mas eu estou te vendo. Mas Senhor, onde tu estás? Eu estou te vendo. Mas Senhor, a luta está grande, mas eu estou te vendo. Aleluia, aleluia. Na sinagoga da vida, é Ele, e somente Ele que vem aonde nós estamos. Mateus capítulo 12, vamos para a terceira lição, correndo um pouco aqui. Versículo 9 diz uma coisa curiosa, que é exatamente o mesmo versículo que eu li no início, e que irei ler até o final. Versículo 9 diz assim, e partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali o homem que tinha uma das mãos mirradas. Olhe para cá, por favor. Sabe o que a Bíblia diz, Edivone? Que ele tinha uma mão mirrada. Ele não tinha outra mão, não. A Bíblia não diz que os pés dele não faziam ele andar. A Bíblia não diz que ele era cego. A Bíblia não diz que ele era deficiente físico, que não conseguia caminhar. A Bíblia não fala que ele era mudo ou que ele era surdo. A Bíblia diz que uma das mãos dele, e Lucas fala que era direita, era um problema na vida dele. Mas a vida dele não era feita só de problemas, porque ao passo que ele só tinha uma mão com problema, ele ainda tinha uma outra mão para agir, ele tinha pés para caminhar, ele tinha ouvidos para ouvir, ele tinha olhos para ver e boca para falar. Pastor, o que eu aprendo quando eu olho para um homem que a Bíblia faz questão de dizer que apenas uma das suas mãos era mirrada? É que a gente precisa parar de achar que tudo na nossa vida não presta. Pastor, minha vida é uma desgraça. Pastor, minha vida é só problema. Pastor, eu estou passando só lutas. Pastor, eu não aguento mais. Pastor, se o senhor soubesse o que eu estou passando. Pastor, se o senhor estivesse lá dentro da minha casa. Pastor, se o senhor soubesse o que eu vivo. É curioso porque esse homem que tinha uma mão mirrada, ele poderia se anular.
Ele poderia dizer assim: eu vou parar de fazer as coisas. Quem lembra do pastor Erlon? Levante a mão assim, só para eu saber. Para quem não conheceu, o pastor Erlon, quando ele tinha lá seus 10 anos, ele pega uma bomba de murrão com a mão direita, a mão que ele escrevia, a mão que ele fazia tudo. E ele resolve ver como é que ia estourar uma bomba com a mão. Quando a bomba estoura, metade do braço dele se estraçalha e ele perde aqui do antebraço a mão inteira. E curiosamente, ele tinha tudo para dizer: vou me anular na vida, a vida para mim não tem mais jeito, não vou conseguir mais colocar a camisa, porque eu preciso das 2 camisas para botar o botão, não vou poder mais colocar minha calça jeans sem ajuda, porque eu preciso das 2 mãos, não vou poder mais dirigir um carro, porque eu preciso das 2 mãos, uma mão precisa passar a marcha, a outra precisa estar no volante, eu não vou mais conseguir ser uma pessoa normal, porque até para abraçar uma pessoa, vou abraçar só pela parte. Mas ele com 10 anos, ele tem um entendimento que ele cometeu um erro e que o erro levou ele a isso. Então ele se refaz na vida e ele decide se habilitar com a mão esquerda. E ele passa a escrever com a mão esquerda. Ele vai e enfrenta todos os estigmas que tinham lá em Alcântara e entra dentro de uma escola. Vai sendo criticado e o pessoal chama: lá vem o rapaz de uma mão de toco. Lá vem o rapaz da mão de toco. Olha o tocozinho passando aqui. E ele não entrava para um modo tá nem aí e simplesmente continuava lutando. Vai para uma faculdade, se forma, vira professor, compra carro, compra casa, se casa, tem filhos, tem família, e você senta para conversar com ele, ele ainda tira onda, porque ele sem o bracinho, quando vai apertar a mão de você, ele dá a mão que não tem o bracinho para tirar uma onda de você, aí ele abraça com a outra. É alguém que entendeu que a despeito da vida ter sido dura com ela, ele pega toda essa dureza e diz assim: eu não aceito, se a vida me deu pedras, eu vou quebrar essas pedras e vou fazer dela uma montanha para eu subir. O que é que você tem feito com a sua vida? Muitas pessoas têm se anulado. Olham para o problema e dizem: mas pastor, eu tinha uma certa condição financeira e perdi tudo. Mas pastor, meu casamento era assim, agora não está mais assim. Mas pastor, minha faculdade eu abandonei. Mas pastor, o senhor não sabe o que estou passando. Mas pastor, meu nome foi para o Serasa. Mas pastor, eu estou passando dificuldade. Mas pastor, eu não sinto mais a presença de Deus. Ei! Pare de achar que tudo na sua vida não presta. E as coisas boas que têm dado certo. Olha onde você está hoje à noite. Você está sentado num lugar confortável, no ar-condicionado, assistindo um culto. Há alguns anos atrás, quem já foi do mundo do pecado assim brabo? Levanta a mão assim. Rapaz, uma hora dessa lá no mundo, eu estava lá na Tucanos, pirando o cabeção, já com 2 noias na cabeça, e esperando dar 10 horas para quando a boate fechar, a gente ir para a rua brigar com o gangue. Era desse jeito, e todas as vezes arriscando morrer. Aí eu olho hoje, estou 8 horas da noite aqui na igreja, num clima agradável, sentado, sendo edificado, sentindo a presença doce deste Espírito, alimentando-me pela essa palavra, por essa palavra que realmente me traz um alimento puro e verdadeiro. Eu vejo um Deus que vai e sonda meu coração e usa o pregador para falar comigo, para me fazer entender que a minha vida não é feita só de dores, que a minha vida não é feita só de problemas. Mas pastor, eu tenho tantos traumas, eu fui abandonado, meus pais isso, eu fui criado por alguém, eu fui abusado, eu fui isso. E você podia estar morto agora, mas você está vivo. Deus te trouxe até aqui para você entender: você tem vida. Deus ainda poupou a tua vida para que você viva uma vida abundante na presença dEle. Mas tem pessoas, Fabinho, que só sabem reclamar, cara. Tem ovelhas que quando eu olho, eu já sei como é a parte do Senhor dela ou a parte do Senhor dele. Meu pastor, estou passando uma luta. Meu pastor, ainda estou naquela luta. Meu pastor, a prova está grande. É mesmo, irmão. Seja bem-vindo ao time. Vamos embora. Porque a Bíblia diz que neste mundo tereis vida boa. Foi assim que a Bíblia diz? Nesse mundo vai ser a sua vida mansa. É assim, Vinícius? Não é assim. A vida diz: neste mundo, se você quiser servir a Deus, tereis aflições.
Mas tem de bom ânimo. Olha que palavra tremenda que Jesus nos traz. Tem de bom ânimo. Ele diz assim: te alegra, rapaz. Para de olhar só para o problema. Olha para a grandeza de Deus na sua vida. Olha para a infinita misericórdia de Deus sobre ti. Olha como Deus te sustentou até hoje. A pandemia veio e matou milhões. E você está aqui vivo. Só essa pandemia que ceifou milhões já era motivo para dizer assim todo dia: Senhor, eu tenho tanto motivo para te agradecer. Senhor, eu tenho tanto motivo para te dar glória. Senhor, eu tenho tanto motivo para dizer assim, obrigado. Porque teve pessoas que pegaram doenças, que vieram de um tumor maligno, que os médicos disseram, não tem mais jeito. Jesus foi lá, mudou toda a história. O camarada está no culto e ele está lá reclamando: oh meu Deus, minha vida é assim, minha vida nada dá certo. Como não dá certo? Deus te poupou, Deus teve misericórdia, Deus tem te abençoado, Deus tem sido bom contigo, aleluia. Então aprenda com este homem. Ele perdeu a mão, ele não perdeu a vida não. Você perdeu a empresa? Comece de novo. Você perdeu um relacionamento? Comece de novo. Você perdeu alguma coisa importante? Comece de novo. Mas pastor, é tão difícil começar. Mas você está aí vivo. E Deus tem te dado saúde. Deus é aquele que fortalece, que te dá condição de se levantar diante do problema e dizer assim: mas eu posso mudar essa história, eu posso reverter esse quadro, eu posso me levantar, porque Ele é Deus que faz isto. Quem está crendo no que eu estou dizendo aqui nesta noite? Quarta lição, Mateus capítulo 12. Abra a sua Bíblia, abra. O capítulo 12 e o versículo 9 diz assim: e partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem, que tinha as mãos mirradas. Sabe uma coisa que eu acho massa nesse texto, que eu comecei a falar agora há pouco, quando eu disse que Deus nos vê nos cantos da vida? É que a maioria das vezes que eu e você precisamos de Deus, não fomos nós que fomos atrás dele, foi Ele que foi atrás de nós. É curioso que ao longo da caminhada da vida eu percebo que Deus, Ele meio que vê o seu limite e lá no limite Ele te visita. É curioso que eu vejo vários testemunhos de pessoas que tiveram tudo para morrer e lá no mundo, quando estavam prestes a experimentar a morte, aparece alguém e lhe proporciona conhecer quem é Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É curioso que você um belo dia estava em casa e alguém ligou para você, e você ainda que aparentemente parecia ter uma vida boa e tranquila, mas ainda não tinha salvação, você recebe a ligação de alguém que diz assim: eu queria lhe convidar para ir no culto. E aí você vai no culto, e neste culto Deus fala com você, Deus usa o pregador para falar ao seu coração, e quando Ele fala com você, você entende: eu tenho tudo, mas não tenho nada. Eu pareço viver bem, mas não vivo com o que é de melhor, que é a presença de Jesus na minha vida. E você vai lá e se entrega a Jesus, porque Jesus usou alguém para Ele ir até onde você estava. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que ele é similar a algumas histórias que a Bíblia revela que são curiosas. Porque eu não consigo explicar como Deus faz isso, mas Deus literalmente vai ao nosso encontro quando achamos que Ele não está lá. Em João no capítulo 5, dos versículos 1 ao 14, fala a história de Jesus chegando no tanque de Betesda e indo lá especificamente para curar um paralítico que está lá há 38 anos. Ele vai lá no tanque, está cheio de doentes, ele olha para uma pessoa só para um homem, e diz: eu quero você. Mas Jesus tem milhares, eu quero é Ele. Mas Senhor, tem um monte, mas eu vim por causa dele. Mas Jesus, tu és Salvador, mas eu vim salvar Ele. Jesus vai especificamente em um lugar, resgata a vida desse homem, diz assim: agora não volta mais para cá, vai para a tua casa e tira essa cama e não peques mais, para não te acontecer nada pior. Ele vai lá, salva, dá uma direção para esse homem do que ele vive na vida, ensina para ele o caminho que ele deve andar, dá uma nova vida e uma nova chance para ele. Mas é o próprio Jesus que vai atrás dele.
O cara do tanque de Betesda estava buscando a cura em Asclépio, que era uma divindade grego-romana. O cara era um judeu que cresceu nos caminhos do Senhor, se desvia deste caminho, vai adorar um Deus pagão, adoece por 38 anos, fica acamado, e todos os dias da vida pede para alguém deixá-lo no lugar onde era um templo de culto pagão. E alguém diz assim: depois de 38 anos, Kali, pelo amor de Deus, Deus já se esqueceu de mim. Depois de tantos anos, pastor, que eu estou vivendo essa luta, Deus com certeza se esqueceu de mim. Aí Deus vai lá no seu encontro, como está vindo nessa noite. Ele vai até onde você diz assim: eu não me esqueci de ti, eu não me esqueci de ti, eu não me esqueço dos meus. É por isso que a Bíblia ainda fala assim, que ainda que uma mãe se esqueça, sabe, do seu filho, todavia eu não, todavia eu nunca me esquecerei, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixo. Mas pastor, eu fiz coisas que tu pode ter feito, o que for. Ele vai lá no teu encontro, porque Ele te ama, porque Ele tem promessas para a tua vida, porque Ele quer cumprir na tua vida coisas que são tremendas, porque Ele tem uma escolha soberana, e Ele diz assim: eu quero você na minha presença. Você vê isso no tanque de Betesda. Você vê em Atos 9, dos versículos 1 ao 18, pastor Fábio, que Saulo estava indo para poder matar a galera. Quem vai ao encontro dele? O próprio Jesus. O próprio Jesus vai lá salvar Paulo. O próprio Jesus vai lá tratar com Paulo. O próprio Jesus vai até onde... Paulo não estava indo atrás de Jesus. Paulo estava contra Jesus. Mas Jesus estava indo atrás de Paulo, para poder transformar Paulo de perseguidor em alguém que seria perseguido agora. De alguém que matava cristãos para alguém que morreria por causa deste evangelho. De alguém que condenava as pessoas para alguém que salvaria vidas. Deus é aquele que, quando Ele vai ao teu encontro, Ele vai porque Ele vê em você o que você não vê. Ele vê em você um potencial que você não enxerga, e que Satanás todos os dias usa a sua mente para te dizer: você não presta para nada, você não teve jeito, olha a vida que você teve, olha de onde você saiu. E Deus fica olhando para você assim: mas ele está errado, ele está mentindo para você. Você é meu escolhido, você é minha escolhida, eu te escolhi para fazer você diferente. Oh glória. Ele não nos esquece, Ele vai ter o nosso encontro. Quinto, eu queria pedir que você abrisse em Marcos capítulo 3. Eu já estou encerrando. Marcos capítulo 3. Eu tenho alguns poucos minutos ainda, por favor. Marcos capítulo 3, versículo 1, falando desta mesma história, diz assim: e diz outra vez: ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha as mãos mirradas. Versículo 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o... Olha para mim. Quem aqui precisa? Não é todo mundo. Nem adianta levantar a mão todo mundo, porque você vai estar mentindo para você mesmo. Mas tem gente que precisa do que eu vou dizer agora. Quem precisa de um milagre de Deus? Levante assim a mão. Precisa, não precisa? Sabe o que eu aprendo, pastor? É que para a gente receber milagre de Deus, eu tenho que sair da minha zona de conforto. É muito prático para mim ficar sentadinho lá no meu canto. É muito prático para mim se esconder lá nos cantos da vida para fugir do ministério e do chamado. É muito prático para mim ir lá para trás, me esconder daquilo que Deus me deu. É muito prático para mim ficar passando a bola para o outro daquilo que Deus deu a mim para exercer. É muito prático para você e para mim dizer: não, mas eu não sei o que Deus quer comigo, então por isso não faço nada. Entenda uma coisa curiosa: quando este homem foi ser curado, a Bíblia diz que Jesus olha ele nesse um desses cantos da sinagoga e diz assim: ei, tu aí. O cara está lá, é tu mesmo. Vem aqui para o meio. Como assim, Senhor? Para o meio? Vai todo mundo me olhar, Senhor.
vai todo mundo ver que eu sou o homem da mão mirrada, vai todo mundo ver que eu sou aquela pessoa que nada deu certo, vai todo mundo ver que eu sou esta pessoa que tem a vida amaldiçoada. Senhor, como é que tu quer me trazer para a luz? Deixa eu ficar aqui no meu cantinho de trevas aqui dentro da igreja, aonde ninguém me percebe, aonde ninguém me vê, aonde ninguém me dá trabalho. Eu chego para algumas ovelhas, meu irmão, vamos trabalhar para Jesus. Não, pastor, não posso. Não, pastor, eu não consigo. Não, pastor, não sou capaz. Ah, pastor, estou passando muito. Agora não, pastor, no futuro quem sabe. E as pessoas vão dando desculpas a si mesmos, e não entendem que para vivenciarem os milagres de Deus nas nossas vidas, nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que ir até onde Ele está. Se Ele está dizendo vem para cá, então é aqui que eu estarei. Vai para lá, é para lá que eu irei. Se Ele diz assim, eu te quero aqui neste púlpito, no púlpito eu estarei, porque aonde Ele estiver, a bênção dEle estará sobre a tua vida. E é curioso, porque o texto diz que o homem se levanta e ele vai até onde Jesus está, lá no meio. Ele literalmente arranca a coragem de onde não tem, pastor, para enfrentar o que é difícil. Você sabe como é difícil enfrentar aquilo que nos traz vergonha. Como é difícil ter que dizer assim, ei, me ajuda, eu estou passando dificuldade. Como é difícil ter que admitir que talvez você também precisa de alguém para estender a mão. Agora, como que alguém vai saber que você precisa de ajuda, se você se esconde nos cantos da vida, se você não quer vir para a luz aonde Jesus está, se você não quer estar no meio aonde Ele te quer, porque o milagre dele está lá. E curiosamente, a Bíblia diz que quando o homem chega no meio, com uma mão ressecadinha e pequenina, Jesus diz, estende a tua mão, e o evangelista diz, e a mão dele ao estender-se, ficou igual a outra mão. Deus é um Deus que te restaura por completo. Deus é um Deus que te equipara da forma correta. Deus é um Deus que estabiliza em você o que necessário é ser estabilizado. Muitos de nós, para sobreviver, tomamos 1 milhão de remédios, porque esquecemos que quando Deus quer operar, ninguém impede. Então Ele está aqui nesta noite para fazer milagres. Ele está aqui nesta noite para dizer, estende a tua mão novamente, estende a tua mão aonde é que tu estás doente, porque eu sou Deus que curo. E isso me leva para a 6ª lição, e ela é muito curiosa. Mateus capítulo 12, por favor. Eu já vou encerrar. Mateus capítulo 12. As senhoritas podem se preparar. Versículo 13 diz assim: então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Versículo 14, escute isso. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Olhe para cá, por favor. Você sabe por que muitas pessoas param na caminhada, Jorginho? Por causa das críticas. E Carly, ninguém vê onde eu acerto, só vê onde eu erro. Ninguém vê o que eu faço de bom, só vê o que eu faço de ruim. Ninguém aplaude você quando você está fazendo o bem a esta pessoa. No dia que você não fez o bem, ou até fez pior ou mal, ela esquece de tudo de bom que você fez. Você só presta enquanto na ótica das pessoas você está prestando. E nós nos bitolamos a isso, Vinícius. Nos tornamos vítimas disso. E pior, codependentes do que as pessoas pensam. Então nós necessitamos de validação, pastor Fábio. Nós necessitamos que as pessoas batam a mão no nosso ombro e digam assim, você está tudo bem, você está no caminho certo, você está gostando, eu estou gostando do que você está fazendo. Se alguém diz, para no Senhor, diz assim, isso que você está fazendo não está certo. Ai meu Deus, me criticaram, vou parar, vou jogar tudo para cima, desisto.
Nessa caminhada, o que eu vejo é que Jesus estava fazendo um milagre na vida daquele homem. E as pessoas que poderiam dizer assim: que coisa tremenda, olhe para mim, olhe para cá, presta atenção. Imagina no meio desse culto, chega aqui um cara deficiente, com a mão ou o pé todo ressecado. E Jesus aparece aqui no meio, e diz assim: estende a tua mão. E na medida que ele estende a mão vai se inchando, os tendões vão voltando para o lugar, a carne vai se preenchendo, a mão vai crescendo, e quando ele estica as mãos estão na frente de todo mundo. A mão começa a ficar igual, e o Jesus diz assim: mexe com as mãos. Ele mexe, o que ele não conseguia fazer, levanta, bota a mão embaixo. Ele diz: meu Deus, a minha mão voltou ao normal. Todo mundo está olhando. Algumas pessoas dizem assim: glória a Deus, mas alguns dizem assim: sei não, será que esse milagre é milagre mesmo? Você está com cara de charlatão, bora matar esse cara está enrolando, esse cara é um mentiroso, esse cara é um bandido, vambora, bora pegar esse cara. Gente que só sabe criticar, gente que só sabe apontar para você onde você erra, só sabe apontar para você onde você falha, e muitas pessoas estão vivendo em função do que os outros pensam. Aquele homem, Edivone, poderia dizer assim: ai meu Deus, fui curado e estou trazendo um problema. Senhor, eu nem quero mais essa cura, pega essa cura de volta, me dá meu braço quebrado de novo, me dá meu bracinho. O que eu acho massa é que Jesus poderia parar e fazer um desses mega discursos que ele fazia para dar lições de moral nos críticos. É por isso que eu me lembro de Neemias, quando ele estava fazendo uma grande obra e Sambalate, Tobias, aquelas malas sem alça que toda a igreja tem, que sabe olhar aí o twist, olha a nota que o irmão errou, olha a voz da irmã que não está no compasso, olha o irmão ali do baixo que não está com a cara irritada, olha para fulano, olha para ciclano, e as pessoas vão apontando aonde está, ninguém diz: mas o Jorge está aqui, chegou cedo, antes de todo mundo, para poder ensaiar junto com os irmãos. Ninguém diz assim: a irmã passou às vezes dias em casa, ouvindo este hino para cantar e tentar cantar dando o seu melhor. O irmão veio aqui para pregar, ele chega de madrugada na igreja, vai orar e diz: Senhor, me dá uma palavra, que fale com a tua igreja e fale comigo, e acorda, enquanto todo mundo está dormindo, ele está lá acordado estudando, ninguém olha. E a gente poderia perder o maior tempo tentando se explicar, tentando dizer para as pessoas por que fazemos isso ou aquilo, tentando explicar onde erramos e onde acertamos. Você sabe o que Jesus fez? Eu acho lindo isso. Os fariseus, logo que viram Jesus curando um cara, saem da sinagoga e dizem assim: vamos matar esse cara, vamos desgastar com a vida dele, vamos matar ele. E o texto diz: Jesus liga o modo tô nem aí, sai da sinagoga e vai embora para casa. Diz assim: eu vou sair fora, eu não tô nem aí para quem está me criticando, eu não tô nem aí para quem não acredita em mim, eu não tô nem aí, eu só sei que eu vim aqui por causa daquele homem da mão mirrada. Deus queria fazer milagre na vida dele, Deus já fez o milagre, e a minha vida tem que continuar, porque o meu chamado é para frente, não é para trás. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu ouço. Eu nem preciso saber, porque só quem está criticando é aquele que não faz nada, só está criticando aquele que não ajuda, só está criticando aquele que não colabora, só está criticando aquele que não faz 1/5 daquilo que você tem se dedicado. Pare de dar ouvido a essas pessoas e olha para a atitude de Jesus. Jesus olhava para o alvo. Meu alvo é a cruz, meu alvo é a cruz, meu alvo é chegar na cruz, meu alvo é vencer na cruz. Eu não posso parar por causa daqueles que me perseguem, eu não posso parar por causa das críticas. O meu alvo é a cruz, aleluia. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Sabe qual é o alvo do pastor Júnior? É chegar um dia no céu e dizer: Senhor, eu cheguei, Senhor, eu cheguei, Senhor, eu consegui, Senhor, foi difícil, eu tive que perder muitas coisas, fiquei muitas vezes sem um braço, mas cheguei no céu, fiquei muitas vezes, tive que arrancar um olho, mas eu cheguei no céu, muitas vezes eu perdi uma perna, mas eu cheguei no céu. O meu alvo é o céu. Qual é o seu alvo? E aí eu quero concluir nesta noite lhe fazendo uma pergunta: qual é a sua mão mirrada? Todos nós temos uma, se você não sabia disso. Todos nós temos, fofa, a nossa mão mirrada, um pé mirrado, um braço mirrado, um olho mirrado. Todo mundo
Às vezes a mão mirrada está do seu lado. Às vezes a mão mirrada está lá na sua empresa. A Ará disse assim: a minha mão mirrada aqui não é essa aqui não. Essa aqui é a mão santa, a mão ungida, glória a Deus. No bom sentido da palavra. Mas qual é a sua mão mirrada? Qual é a mão que tem anulado projetos da sua vida? O que é que em você tem anulado a sua caminhada? Jesus está aqui nesta noite para curar mãos mirradas. Fique de pé em nome de Jesus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, aleluia. Os planos e os sonhos da tua igreja, Senhor. Oh, aleluia. Os planos que foram embora, sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, Aleluia. põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Restitui. Aleluia. Porque nada pode te roubar os sonhos de Deus. O tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Aleluia. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Às vezes há algo dentro de nós ressecado. Às vezes há algumas coisas dentro de nós que se secou. Às vezes há algumas fontes dentro de nós parece que se fecharam. Então às vezes nós não conseguimos sentir mais nem a voz de Deus. Nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Nós não conseguimos perceber o agir de Deus. Porque há uma mão ressecada em nossa vida. Às vezes algo secou lá dentro de nós, de uma tal forma que a gente fica sem entender o que está acontecendo. Mas você está no lugar certo. Você na sinagoga de Deus, você está na sinagoga dele. E ele está aqui, aleluia. E ele já te viu. Ele já te viu nesse culto. Ele já viu você aí. Ele já enxergou o que está acontecendo.
Ele já foi lá e disse: eu estou te vendo, eu estou vendo o que você está passando, eu estou vendo como você pensa em desistir, eu estou vendo que você pensa em jogar para cima porque você não aguenta mais. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Essa luta de matar, o desespero me toma. Por mais pressão que seja a situação, o controle aí deixar nas palmas de suas mãos. Porque eu tenho Deus, eu tenho um Deus, oh glória, que não vai deixar. Você tem esse Deus. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta. E aí? Todavia me alegrarei. Se alegre. Todavia me alegrarei. Se alegre, se alegre. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Tem promessa de Deus para sua vida. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Oh, aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Você sabe quantas vezes Satanás se apresenta para mim e diz assim: desiste. Você sabe quantas vezes Satanás chega para mim e diz assim: para. Sabe quantas vezes Satanás diz assim: não dá para ti. Todos os dias, do meu acordar ao meu levantar, eu encontro essa voz em pessoas que eu amo, em pessoas que eu não amo, em amigos, em pessoas distantes. Desiste, não dá para ti. Desiste, não dá para ti. E eu fico olhando para ele dizendo: mas meu alvo é o céu, meu alvo é a glória, meu alvo é ele, e eu sei quem me chamou. Charamando, decamando, decamaia.
Fogo não me queima, as águas não vão afundar. Existe um Deus que te chamou, aleluia. Eu não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Aleluia! Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que sei, irás prover de novo. Eu creio em ti. Esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus que nós servimos. Oh, aleluia. O fogo não me queima, É assim, as águas não vão afundar. é desse jeito. Pois estás É só por causa dele. não estou sozinho, Não estamos sozinhos mesmo. eu estou guardado no esconderijo. Só em ti, Senhor, eu não estou sozinho, tu estás. Aleluia! Temer porque Diga, se eu estou declare. guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Ele está contigo, aleluia. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Calamando de camanto de manabas. Aleluia. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Diga, Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, haja o que houver, venha o que Aleluia. vier, irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em ti. Jesus está curando mãos ressequidas aqui, aleluia. Jesus está curando mãos ressequidas aqui nesta noite. O homem da mão mirrada está aqui, mas Jesus também. Oh, glória! Ele cura, Ele sara, Ele muda, Ele transforma.
Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. É por isso que nós o amamos, é por isso que nós o adoramos, é por isso que nós somos loucos por Ele. Você talvez não entenda. É por isso que nós não o abandonamos, porque não há nada que se compare a Ele, não há nada que se compare à sua presença. Aleluia. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore, adore, adore. Abre a boca, adora Ele. Você adora, o milagre vem. Você adora, o milagre chega na sua vida. Oh, aleluia. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, Oh, glória. te esperando para dançar. Yeshua, bem baixinho, Senhor, em nome de Jesus. Onde houver aqui uma mão ressecada, Senhor, em nome de Jesus. Tu sabes que eu estou usando uma analogia para vários problemas, Pai. Onde houver alguém aqui precisando de um milagre, faz milagre nesta noite. Faz milagre nesta noite. O Senhor é aquele que visita, então faz milagre nesta noite. O Senhor é aquele que sonda, então faz milagre nesta noite. O Senhor é aquele que vê o nosso coração, que conhece o nosso íntimo. Faz milagre nesta noite, Deus. E em o nome de Yeshua Mashiach, renova a fé, renova, Senhor, a fé. Faz, meu Deus, o olhar mudar. Faz com que esta pessoa cresça diante dos problemas, porque Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. O seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Diga, Senhor, Senhor, tua graça me basta, Senhor. Escute. Ninguém conhece ninguém, irmãos. Ninguém conhece sua dor. Você às vezes está sorrindo aí e por dentro você está arrebentado. Mas Deus conhece. E Ele está aqui nesta noite. E Ele é aquele que cura lá onde está a tua ferida. É aquele que sara lá onde parece não ter mais jeito. Ele vai lá. Diz assim: eu sou aquele que faço. Eu sou aquele que faço. Eu sou aquele que faço. Para tu nunca ter dúvida de que é Ele
faz. Aramandu de Camanás. É só Ele, é só Ele. É por isso que nós temos um Deus maravilhoso. Nós temos um Deus que não faz sentido nos manter longe dEle. Não tem sentido nenhum você se distanciar dEle. E eu não posso deixar de perguntar se alguém aqui, por algum motivo, se afastou dos caminhos do Senhor e quiser voltar para a casa dele, voltar para Ele, volte hoje, sai do seu lugar e eu quero orar por você. Se você não entregou sua vida para Jesus, quiser entregar sua vida para Jesus nesta noite, sai do seu lugar, vem até aqui à frente, eu vou orar por você. Mas saiba, Jesus está aqui nesta noite e Ele quer te sarar e te curar. Quem já recebeu o milagre de Deus aqui, levanta a mão e dá glória. Já está vindo uma pessoa aqui para Jesus, voltando para Ele. Onde está a segunda pessoa que gostaria de se reconciliar com Ele, ou aceitar Jesus como Salvador? Venha em nome de Jesus, porque Ele está aqui nesta noite por sua causa. Ele tem prazer em ver você na presença dEle. Você é importante para Deus, mas nós precisamos dEle. Nosso amigo Santo, 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 Santo Espírito, aleluia. venha aquecer os corações, Aleluia. vem com cura, vem com cura e todo o seu poder. Aleluia. Vem manifestar os seus sinais. Aleluia. Deixa ele te tocar. Atinga o Espírito Santo de Deus nesse lugar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Aleluia. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Com alegria. Aleluia. Estenda a mão para cá em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra nos ensina que é maravilhoso quando um pecador se arrepende. Vale mais do que 99 justos. Ah, Deus. Ah, Senhor, se todo mundo entendesse, Pai, que às vezes precisamos sair dos cantos, às vezes precisamos enfrentar o nosso orgulho, as nossas vergonhas, e dizer: Deus me socorre, Deus me socorre, Deus me socorre. Deus, eu te engrandeço pela vida deste homem que está retornando para os teus caminhos nesta noite. Senhor, restaura-lhe a saúde espiritual em nome de Jesus. Perdoa-lhes os seus pecados nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura a comunhão com Ele, o desejo, Deus, de te servir e de te seguir. Perdoa em cada falha, em cada erro, em cada pesto, em cada momento que ele tropeçou. Senhor, segura nas mãos do teu filho agora e caminha com ele. Eu quero também te apresentar, Senhor, cada um daqueles que precisam de um milagre nesta noite. Eu não conheço, meu Deus, a vida de todas as pessoas que aqui estão, mas tu conheces, tu sondas e tu nos conheces. Em o nome de Jesus, Deus, entra com cura nesta noite. Senhor, nós repreendemos todas as enfermidades. Senhor, nós repreendemos todas as doenças. Senhor, nós repreendemos todas as ações malignas nas mentes. Deus, eu te peço, traz de volta o sono dos justos para aqueles que não dormem. Visita pessoas com sono nesta noite. E visita em sonho, trazendo a alegria e o gosto de saber, Deus, que tu escolheste, que tu chamaste, que tu separaste, que a obra é tua, que é tu quem quer, que é assim que tu faz, porque tu és Deus. Eu entrego as nossas vidas nas tuas mãos nesta noite.
Eu entrego a vida daqueles que estão nos assistindo nas tuas mãos nesta noite. Eu te peço, entra com milagre na casa deles, na vida deles. E em nome de Jesus, onde houver alguém que precisa de ti, entra neste coração agora. Entra nesta vida agora. Faz morada, habita, restaura, renova, levanta e sustenta em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Aplauda Jesus, glorifique Jesus, exalte Jesus, porque Ele é maravilhoso. Santo Espírito, nós esperamos pelo Senhor.